Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play. E hoje nós vamos falar um pouco sobre lançamento parabólico, que também pode ser chamado de lançamento oblíquo. Vão ser 3 vídeos nessa série de lançamento parabólico. O vídeo 1 eu vou explicar como é que funciona o lançamento parabólico, desconsiderando a resistência do ar. No vídeo 2, eu vou considerar a existência do ar e entrar com algumas equações muito bacanas para provar para vocês que a resistência do ar ela tem sim, ela tem uma grande interferência no movimento parabólico. E no terceiro e último vídeo nós vamos fazer alguns exercícios. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos começar com o lançamento parabólico sem a resistência do ar, que é esse nosso primeiro vídeo. O movimento, como a gente fala, parabólico, né, é porque ele segue uma curva que é uma parábola. Parábola, lembrando que é uma equação do segundo grau, né? E todo movimento parabólico ele tem uma velocidade inicial e faz um ângulo, que nós vamos chamar de aí, ângulo θ, com a horizontal. Essa velocidade inicial é a V0. A trajetória do objeto, do móvel, da partícula, enfim, é essa linha amarela aí que representa a parábola. Tá? E então, para começar, a gente tem sempre que fazer o seguinte, tá? Vamos traçar aqui os eixos x e y e colocar o ponto inicial, que é esse ponto zero, aonde que está a partícula, ou seja, de onde que ela foi lançada com essa velocidade inicial v0 e esse ângulo θ. E aí a gente vai precisar fazer a decomposição da velocidade no eixo x e no eixo y, porque toda a análise do movimento parabólico ela vai ser feita sobre esses dois eixos, o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical. Então, como vocês podem ver aí na figura no canto da direita, a velocidade inicial v0, ela quando é decomposta no eixo x, ela vai se chamar v0x, né? A velocidade inicial no sentido do eixo x. A mesma coisa para a velocidade inicial no eixo y, tá? E aí a gente vai agora determinar quais são esses valores. Isso é muito simples, né? Como vocês podem ver na figura, os vetores VOX, né, VOY e VO, que é a velocidade inicial, que forma esse ângulo θ, é um triângulo retângulo, né, com a hipotenusa sendo o VO, que é a velocidade inicial, V0. O que seria o seno de θ? Lembrando que seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, VOY, que é a velocidade inicial em y, dividido pela hipotenusa, que é o V0, que é a velocidade inicial. Com isso, a gente pode dizer que o seno de θ é igual a VOY sobre V0, que por sua vez é igual, né, quer dizer, igual não, perdão, vai indicar para a gente qual é o valor do VOY, né, qual é a velocidade inicial no sentido y, que é simplesmente a velocidade inicial vezes o seno de θ, como está sinalizado aí. Sinalizado, destacado em vermelho. Tá? O cosseno de θ, o que é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha, aqui é um cateto adjacente. É o VOX, que é a velocidade inicial no sentido x, dividido pela hipotenusa, que é o V0, velocidade inicial. Isso a gente vai tirar aqui o quê? Que o cosseno de θ é VOX sobre V0. Isso vai nos dar o quê? Que o VOX, que é a velocidade inicial no sentido x, é igual a V0, né, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno de θ, que é agora destacado aí em vermelho, certo? Então a gente já definiu, já decompôs o vetor V0 nos dois eixos, tanto no eixo x e no eixo y. VOY é o V0 seno θ, VOX é o V0 cosseno θ. Bem simples, né? Bom, agora é importante vocês atentarem para um conceito,
né? Imagine uma partícula que está posicionada ali no instante t0, tá? Na origem do eixo, no ponto zero, tá? A gente, quando ela vai ter, obviamente, a velocidade inicial dela, né? Então, ela vai ter uma velocidade em x, velocidade inicial em x, e uma velocidade inicial em y, apontando para cima a vy e apontando para a direita, no sentido do eixo x, né? A velocidade no sentido do eixo x. E aí, à medida que essa partícula que foi lançada com uma determinada velocidade, com um determinado ângulo, ela vai ganhando altura. Então, nesse primeiro momento, ela já não está mais na origem, né? Ela já está subindo. Repara que o vetor velocidade no sentido y, né, que é esse vetor vertical azul aí que vocês estão vendo, ele começa a diminuir. Ela sobe mais um pouquinho, o vy já está começando a diminuir, ele continua diminuindo, até onde vai chegar uma hora em que ele vai ser zero. Ou seja, não vai haver uma velocidade no sentido do eixo y. Esse ponto ele corresponde exatamente ao ponto aonde que é a altura máxima que esse projétil ele alcança num lançamento vertical, perdão, num lançamento parabólico, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente daqui para frente começar a deduzir as equações que vão determinar o alcance, o tempo e a própria altura máxima. No ponto onde que é a altura máxima, tá, a altura máxima que o objeto, que a partícula, que o corpo atinge, a velocidade, a componente y da velocidade, ou seja, o vy, ele é igual a zero. Bom, depois deste instante, ele começa a descer. Aí repara que o sentido da velocidade no eixo y, agora ela já não está mais para cima, ela está para baixo. Ou seja, agora ela começa de novo a ganhar módulo, né? Ela começa a ganhar intensidade, e aí, finalmente, é quando ela volta a tocar no solo. Quando ela toca no solo, a velocidade final dela, vy, ela vai ser exatamente igual à velocidade inicial, que era a velocidade inicial vezes seno de θ. Porém, dessa vez, ela vai ser negativa, porque ela está apontando no sentido para baixo do eixo y. Ok? Até aí nenhuma dúvida? Bom, e aí, finalmente, para a gente entender como é que é a característica do movimento parabólico, é preciso que vocês também entendam que a velocidade no sentido do eixo x, ela é constante ao longo de toda a trajetória, ela não muda. Diferente da velocidade no sentido do eixo y, que vai mudando à medida que a partícula vai subindo, ela vai decrescendo em valor, e depois, a partir do momento que ela atinge o ponto mais alto da curva, ou seja, a altura mais alta, onde a velocidade lá no sentido do eixo y é zero, depois ela começa a decair, aí a velocidade na componente do eixo y ela começa a aumentar. Diferentemente, é a velocidade no sentido do eixo x. A velocidade Vx ela é constante. Desde o instante em que foi lançado lá no instante t0, na origem zero, ou quando ela passa lá no ponto mais alto da curva, a velocidade ela sempre vai ser constante. Tá? E o que faz essa velocidade Vy ela alterar ao longo da trajetória? É simples, gente. É só vocês entenderem que no sentido do eixo y, certo? Existe uma aceleração atuando aí. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela puxa o objeto em direção ao centro da Terra. Então, por isso que à medida que a partícula ela vai ganhando altitude, a sua velocidade vai diminuindo, porque você tem uma aceleração em sentido contrário. A componente do vetor Vy na subida, ela é para cima. E a aceleração, o vetor aceleração é o quê? É para baixo, a aceleração da gravidade. Então ela vai, eu vou falar uma palavra aqui que não está correta, mas só para vocês entenderem,
A gravidade ela vai roubando a velocidade à medida que a partícula vai subindo. Chegou no ponto mais alto da curva, você já sabe, Vy é igual a zero, né? Porém, ela começa a descer. À medida que ela vai descendo, a gravidade está o quê? Está apontando para baixo. A bola está caindo, a partícula está caindo. Então ela começa a ganhar velocidade, porque a aceleração agora ela é crescente, né, no sentido negativo do eixo Y. Certo? Então, gente, muito importante. Velocidade no sentido do eixo Y, ela decresce à medida que o projétil, que é a partícula, enfim, ela vai subindo, chega no ponto mais alto da curva, ela é igual a zero, daí para frente ela começa a cair e ela começa a ganhar uma velocidade crescente, porém negativa. E a velocidade no sentido do eixo X, ela é constante ao longo de toda a trajetória parabólica dessa partícula, ok? Então, é o que está aí agora que vocês veem na figura, né? A decomposição do vetor velocidade inicial no sentido do eixo X, né? E no sentido do eixo Y, onde V0Y, V inicial, a velocidade inicial no sentido do eixo Y é o V0 seno θ. E a VOX, velocidade inicial, no sentido do eixo X, ela é o V0 cosseno de θ, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar qual é a altura máxima que essa partícula ela consegue alcançar depois que ela é sujeita a uma velocidade inicial num ângulo θ. Para isso, a gente vai usar a equação de Torricelli. Lembra da fórmula? Equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a, que é a aceleração, vezes o ΔS, ou seja, que é a variação do espaço. Essa é a equação de Torricelli, tá? Vamos jogar agora, lembrando que a gente tem sempre que decompor nos dois eixos, eixo Y e eixo X. Se eu estou agora falando, querendo saber qual é a minha altura máxima, a altura ela está relacionada a quem? Ao eixo X? Não, ela está relacionada ao eixo Y. Então nós vamos trabalhar com as componentes decompostas no sentido do eixo Y, certo? Então nós vamos ficar como? Velocidade final no sentido do eixo Y ao quadrado, jogando a equação de Torricelli, né? Velocidade final no sentido do eixo Y ao quadrado é igual a velocidade inicial no sentido do eixo Y ao quadrado menos 2g vezes h máximo, tá? Por que é menos 2g? Lembra, gente? O sentido do eixo Y é para cima, a gravidade ela puxa para baixo. Então, a aceleração ela é negativa. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, é menos 2g. Vezes o ΔS, que no nosso caso é a altura máxima que a gente quer descobrir. Certo? Quanto é que é o Vy ao quadrado? O Vy a gente já viu que quando a partícula atinge lá a altura máxima, no ponto A, que vocês estão vendo na figura, ela é igual a zero. Então, 0 é igual a Vy ao quadrado menos 2g, a altura máxima. E quem é o VOY? É simples, gente. Está ali, ó. VOY é o V0 seno θ. Jogando ele na equação de Torricelli, vamos ficar com 0 é igual a V0, que é a velocidade inicial, vezes o seno de θ, tudo isso ao quadrado, menos 2g h, a altura máxima. Tá? E agora, a gente acabou a física. Agora é álgebra, matemática. Passa o 2g h máximo para o outro lado, né? E nós vamos ficar com essa equação aí, 2gh é igual a V0 seno de θ ao quadrado. Daí, fazendo álgebra muito simples, né? A gente chega à conclusão que a altura máxima é V0 vezes seno ao quadrado, vezes seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2g. E simplificando, né? Nós vamos chegar finalmente a equação que define a altura máxima
que a partícula alcança, que é dado por essa equação aí, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Ok? Bem simples, né, gente? E aí vamos, nessa telinha azul agora, a gente vai colocar todas as equações que a gente vai desenvolver para o movimento parabólico, certo? Então a primeira que a gente desenvolveu agora, fora as anteriores, que é a definição da velocidade inicial no sentido do eixo y e a velocidade inicial no sentido do eixo x, feita pela composição do vetor nos eixos x e y, e agora a altura máxima. Bom, seguindo adiante, já definimos a altura máxima, agora vamos definir qual é o tempo que a bolinha, que a partícula, enfim, que o corpo, ele demora para percorrer a distância entre o ponto inicial 0 e o ponto A, tá? Quando a gente trata do movimento no sentido do eixo Y, é a mesma coisa que a gente estivesse jogando um projétil para cima, no lançamento vertical, tá? Você joga um projétil para cima no lançamento vertical, você vai ver perfeitamente que no lançamento parabólico que ele se comporta da mesma forma que se comportaria se você jogasse ele verticalmente para cima, certo? Esse é um outro conceito bastante importante. E como é que a gente vai determinar esse tempo que ele demora para ir do ponto 0, que é o ponto inicial, ponto de lançamento, até o ponto A, que é o ponto mais alto da curva parabólica? Isso é um movimento, isso é o quê? É um movimento uniformemente variado, um move, que tem essa equação. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração A vezes o tempo t, tá? Jogando AT para o outro lado da equação, a gente fica aqui AT é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Joga o A para o outro lado da equação, a gente fica com o quê? Tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre A. E agora, de novo, como a gente está trabalhando em decomposição de vetores, nós estamos trabalhando no sentido do eixo Y, o eixo vertical, vamos jogar as variáveis em função do eixo y, ou seja, t é igual a velocidade final em y menos a velocidade inicial em y dividido pela aceleração no sentido do eixo y. Tá? A gente sabe que a aceleração no sentido do y, no sentido do eixo y, é quem? É a gravidade, porém com sinal negativo, porque o que? Ela aponta para baixo, certo? Nesse movimento, a partícula está subindo, ou seja, está indo no sentido positivo do eixo y. O que vai ser a aceleração? Aceleração em y, no sentido do eixo y, ela puxa para baixo, então é menos g. A velocidade em y, que é a velocidade final lá no ponto 0, no ponto mais alto da curva, é o quê? 0, a gente já viu, né? E também já vimos que a velocidade inicial no sentido do eixo y, nós já calculamos, através da decomposição dos vetores, que é igual a V0 vezes o seno de θ, certo? Feito isso, a gente joga todos esses dados, esses três últimos aí, que eu falei para vocês agora, na equação, a gente vai ter o quê? T é igual a V0 vezes seno de θ divididos por G, ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né, gente? Podemos seguir então. Podemos seguir adiante. Repara que eu determinei essa equação, T é igual a V0 seno θ dividido por G, o tempo que a partícula leva para ir do instante do lançamento, ou seja, do ponto inicial 0 até o ponto A. Para ela fazer o movimento completo, sair de 0 e voltar até a esse ponto B, que a gente está vendo agora aí, que é o ponto no momento exato em que a partícula se choca com o chão, né? A gente já tem aí definido que o tempo entre 0 e A, a gente já viu que é o V0 seno θ dividido por G. O que ficaria então o tempo total? É simplesmente o dobro. Ele demora metade do tempo para subir e a outra metade para descer. Então o tempo total, que é o tempo entre O e B,
percorrendo a trajetória parabólica é duas vezes a velocidade inicial, que é o V0, vezes o seno de θ, divididos por g. Vamos jogar no nosso corolário aí de equações, essas duas equações, o tempo até chegar à altura máxima e o tempo total do movimento. Bom, agora vamos determinar o alcance horizontal, ou seja, qual a distância que a partícula percorre no eixo x, certo? Lembrando que do ponto 0 ao ponto B, a velocidade no sentido x ela é o que, gente? Ela é constante, certo? Velocidade, lembra que eu falei? Velocidade em y, no sentido do eixo y, ela varia. Ela é positiva desde o instante do início do lançamento até o projétil alcançar o ponto mais alto da trajetória, da curva, depois ela se torna negativa à medida que ela vai descendo. Já a velocidade no sentido do eixo x, ela é constante, ela não muda. E velocidade constante é sinônimo de quê? Velocidade constante é sinônimo de aceleração igual a zero. Não temos aceleração no movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Então, nós estamos falando aqui de um movimento uniforme, sem aceleração, ok? Não é nem MRU, MRU é movimento retilíneo uniforme, tá? Esse não é um movimento retilíneo, isso é um movimento parabólico. Esse MRU aí embaixo está errado, é MU, movimento uniforme, ok? Bom, a equação que determina o espaço percorrido por uma partícula num movimento uniforme, ela é a equação mais simples possível. ΔS é o tempo vezes a velocidade. Como nós estamos trabalhando no sentido do eixo x, o ΔS é igual ao tempo vezes a velocidade em x, né? Quem é a velocidade em x? A gente já viu. Ela é constante, ela é igual ao longo de toda a trajetória, que é igual ao VOx, que por sua vez é igual ao V0 vezes o cosseno de θ. Está ali no canto esquerdo em azul, já também escrito, né? Bom, feito isso, o tempo que a partícula demora para percorrer o sentido x da trajetória, né? Ou seja, a linha horizontal, é o tempo entre zero, que é o momento da partida, né? O instante inicial, até o ponto B, que é o 2V0 seno θ divididos por g. É só simplesmente pegar esses valores e jogar na equação, tá? Então esse é o tempo total que a partícula demora para percorrer o sentido do eixo x, né? E aí o ΔS é o quanto, gente? É 2V0 vezes seno de θ divididos por g vezes o V0 cosseno θ. Certo? A gente já tinha definido isso nas equações anteriores, né? O tempo entre a origem zero e o ponto B, né? A gente já tinha definido que era 2V0 seno de θ vezes g. Agora é só jogar ali. ΔS é o quê? Tempo, né? 2V0 seno θ divididos pela aceleração da gravidade g, vezes o Vx, que é o V0 vezes o cosseno θ, certo? Porém, contudo, todavia, entretanto, duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, ele é igual ao seno de 2θ. Isso são relações trigonométricas que eu não vou demonstrar aqui, mas é muito fácil, bem fácil de demonstrar, pela aquela equaçãozinha lá que todo mundo que já estudou se lembra, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, quando você faz essa identidade, você vai descobrir lá que duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ é igual ao seno de 2θ. E aí, finalmente, a gente chega na equação do alcance no sentido do eixo x, do alcance do lançamento, que é igual a esse V0 ao quadrado vezes seno de 2θ divididos por B. Vamos colar mais uma vez essa nossa equação aqui no nosso formulário, aí, no nosso corolário aí de colas, né, de equações, certo? E agora vamos partir para a gente compreender qual é o alcance máximo
que um projétil pode alcançar, uma partícula pode alcançar, tá? O alcance máximo no sentido do eixo x em função do ângulo de lançamento, né? Isso é muito importante. O V0 ao quadrado e a aceleração da gravidade g não vai, não é que não vai interferir, lógico. O g é uma constante, que é 9,81, mas o V0, ele não, apesar de não ser uma constante, você pode lançar com qualquer velocidade, né? Mas o que vai de fato interferir no alcance, logicamente, além da velocidade, né, é também o ângulo. O ângulo que vai definir qual vai ser o alcance da sua trajetória, né, o alcance do seu lançamento. Então, qual é o valor máximo que um seno pode ter, né? Lembra lá do círculo trigonométrico? Ele pode variar entre -1 ou 1. Né? Para que esse valor, porque esse ΔS seja máximo, qual tem que ser o valor do seno de 2θ? Tem que ser igual a 1. Né? Se eu botar 0,5 lá, por exemplo, seno de 2θ é igual a 0,5, que aí quando eu multiplicar por V0 ao quadrado dividido por G, vai dar um valor menor do que se eu pegar V0 ao quadrado vezes 1 divididos por G. Né? Então, o ângulo o seno de 2θ, ele é o quê? Ele vai ser igual a 1. Tá? Qual é o ângulo cujo seno é 1? É o ângulo de 90 graus, certo? Então, 2θ é igual a 90 graus. Feito isso, θ é igual a 45 graus, certo? Ok? Então, voltando lá para o nosso corolário lá, além da equação do alcance máximo, nós agora temos quer dizer, além da equação do alcance, agora nós temos a equação do alcance máximo, que vai ocorrer quando o ângulo de lançamento for de 45 graus. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o movimento horizontal do projétil ao longo do eixo X. O movimento horizontal está relacionado ao eixo X, certo? Lembra daquela equação? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado? Que é aquela fórmula, aquela equação que que algumas pessoas gostam de decorar como a fórmula do sorvetão. Então, vamos fazer agora a mesma coisa para o movimento horizontal, usando dessa vez, trocando o S do espaço pelo X, certo? Então, o X, né, que é o alcance em função do tempo, aí presta atenção, tá, gente? Isso aí não é X vezes T, é X em função de T. Tá? Então, o x, que é o espaço final, x em função de t, ele vai ser igual a quem? Ao x inicial, que é o x0, mais a velocidade inicial em x vezes t, mais a aceleração em x vezes t elevado ao quadrado sobre 2. Só que a gente já viu que no sentido do eixo x, a velocidade ela é constante, ou seja, a aceleração é zero. Isso vai reduzir essa equação para o alcance, o x em função do t, vai ser igual a x0 mais v0 vezes o cosseno de θ vezes t, que é o tempo, certo? O que significa isso daí? Significa que, por exemplo, se eu quiser saber qual é a posição que a partícula está, tipo, 3 segundos após o lançamento, é só substituir o tempo nessa equação por 3. Né? X em função de t igual a x0 mais v0 vezes cosseno de θ vezes o t, que é 3. Simples. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para descobrir qual é a posição da partícula no sentido do eixo y, né? No sentido do eixo y, ou seja, um movimento vertical. A equação é a mesma. Só trocar o x pelo t, porque é a equação do espaço. Então, nós vamos ter o y em função de t é igual ao y0, que é o y inicial, mais a velocidade inicial no sentido do eixo y vezes t, mais a y, que é a aceleração no sentido do eixo y, vezes t ao quadrado sobre 2. Jogando as informações que a gente já tem nessa equação, nós vamos deduzir que o quê? Que o yt em função, o y, né, a altura em função do tempo,
é igual ao y0, que é o y inicial, mais v0 seno de θ, que é o VOY, né? O VOY é igual a v0 seno de θ, vezes o t, que é a aceleração no sentido do eixo y, é a aceleração da gravidade. De novo, negativa, porque aponta para baixo, menos gt ao quadrado. Certo, gente? Com base nessas duas equações, de x em função de t e y em função de t, eu consigo definir qual é a localização da partícula em todo o instante da trajetória. Basta substituir o tempo na equação, botar o tempo no valor aí da letra t. Tá? Então, se eu quiser saber a posição da partícula no eixo x no instante, sei lá, t igual a 2 segundos, eu jogo na equação de cima, x de t, e se eu quiser saber qual é a posição no sentido do eixo y, ou seja, qual é a altura da partícula no solo nesse mesmo tempo de 2 segundos, basta jogar o 2 na equação de baixo que vocês vão descobrir, certo? Colocando aí mais uma vez no colocando aí mais uma vez no nosso papel azul de cola, a gente coloca as equações de x de t, né, que é o movimento horizontal, e a equação de y de t, que é o movimento vertical, certo? E aí, para finalizar nossa tortura de definição de equações, não vamos finalizar ainda não, tá? Essa é a penúltima equação. Vamos olhar um pouquinho agora o movimento vertical. Isso aqui é mais para a galera que está fazendo aí faculdade, tá? Que está no curso superior. Até aqui eu falei apenas de equações que são facilmente deduzidas para o nível do ensino médio. Mas esses 2, 3 slides próximos, eles só se aplicam para a turma aí que está fazendo graduação em engenharia, em física, em química, tá? E isso é muito importante, o que eu vou falar aqui agora para essa turma aí, tá? Então, no movimento vertical, a gente já viu que a função espaço, né? O espaço em função do tempo, a altura, no caso, que a gente está tratando aqui, que é o y, né? Em função do tempo, é dado por essa equação que vocês estão vendo na tela aí, tá? Mas o que é a velocidade, né? A velocidade não é a derivada do espaço em relação ao tempo? Então, se eu quiser saber qual é a velocidade de y num instante t qualquer, basta eu derivar o espaço em relação ao tempo. Então, vy em função do tempo é a derivada de y em relação ao tempo. Ou seja, se eu derivar essa equação de cima, eu vou ter o quê? Que o vy em função do tempo, derivada de y0, derivada de constante é quanto? É zero. Então ela nem apareceu. Derivada de v0 seno de θ vezes t em relação a t é quanto? v0 seno θ. Né? Menos gt ao quadrado sobre 2. Qual é a derivada de gt ao quadrado sobre 2 em relação ao tempo? É gt. Então, aí a gente define que a velocidade no eixo y em função do tempo é v0 seno θ menos gt. Ou seja, em qualquer instante da trajetória, em qualquer tempo que eu quiser, eu consigo definir a velocidade no sentido do eixo y, certo? Por essa equação que vocês estão vendo aí, tá? Vamos colocá-la também lá no colorário de cola, no papel azul. Vou parar de falar colorário, agora é só papel azul. Seguindo adiante, agora a gente já falou, né? Já definimos agora a velocidade do eixo y, a velocidade de y em relação ao tempo. Agora vamos definir a velocidade em relação ao espaço, ou seja, vamos definir o quanto qual será a velocidade em função da posição da partícula. Mais uma vez, vamos a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, certo? Nós vamos ter que o quê? Vy ao quadrado é igual a VOY ao quadrado menos 2G, que é o delta S. É o Y final, o Y, menos o Y0, certo? Com isso, eu defino o quê? Que velocidade ao quadrado, no sentido do eixo Y, é igual a velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de θ, que está lá, né? Menos 2G vezes a variação do espaço, y menos y0.
Então, com essas duas equaçõezinhas aí, gente, eu consigo definir qual é a velocidade no sentido do eixo y, tanto se eu tiver o tempo, como se eu tiver a posição, o espaço, o espaço, a altura, no caso, que a partícula se encontra. E aí a gente coloca a nossa penúltima equação aí no nosso papel azul de cola, tá? E agora eu prometo que é o fim das equações, tá? Do sofrimento das equações, mas nós agora vamos definir qual é a equação da parábola, qual é essa curva. Lembra que a parábola é uma função do segundo grau. Qual é essa curva, né? Isso também é muito simples, gente. A gente já viu lá atrás que a posição x em função do tempo é o x0 mais v0 vezes o cosseno de θ vezes o t tempo, certo? Quando o x é igual a zero, ou seja, quando o x0 é igual a zero, né, que a partícula significa que a partícula foi lançada lá na origem, né, a gente pode dizer que o quê? Substituindo isso na equação de cima, né? Que o tempo é igual ao x divididos pelo v0 vezes o cosseno de θ, como vocês estão vendo aí, tá? É só isolar, isso é álgebra, né? É só isolar o t na equação, certo? O que é agora o y em função do tempo? A gente também já viu, né? y0 mais v0 seno θ vezes t menos gt ao quadrado, certo? E agora é simples, gente. É só substituir nessa equação do y em função do tempo, jogar ali o t que você obteve da equação anterior. Então nós vamos ficar com o quê? Com o y em função do x vai ser o v0 vezes o seno de θ, vezes o tempo. Quem é o tempo? É o x divididos por v0 vezes o cosseno de θ, menos g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. De novo, quem é o tempo ao quadrado? É o x vezes v0 cosseno θ. Tá? Com isso, a gente finalmente, fazendo a distribuição aí, as multiplicações, né, a gente vai concluir que v0 seno θ dividido por v0 cosseno θ x menos g divididos por 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado θ x2, né? Isso prova o quê? Que isso é uma equação do segundo grau, porque você tem lá o x ao quadrado e o x. Essa daí não é a equação final. Agora a gente pode pegar essa parte destacada aí da equação que vocês estão vendo. V0 seno θ divididos por V0 cosseno θ. O V0 com V0 corta. E o seno θ sobre o cosseno de θ é quanto, gente? Seno sobre cosseno é tangente. Então eu posso agora escrever a equação novamente. Tangente de θ vezes x. Menos g divididos por 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado θ x2, né? Isso prova o quê? Que isso é uma equação do segundo grau, porque você tem lá o x ao quadrado e o x, né? Importante aqui, tá, gente, a gente dizer o seguinte, que, cara, é impossível decorar todas essas equações. É completamente impossível, né? Eu, quando estava na minha faculdade, eu fiz engenharia, eu não sou físico, mas quando eu estava fazendo a minha faculdade, não dá para decorar essas equações. Então, numa prova, num exercício, enfim, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver elas. E vocês viram que é extremamente simples desenvolvê-las. Isso depois, com o tempo, cara, cai, assim, de início pode parecer realmente um pouco dificultoso e tal, mas, cara, depois que você pega o jeito, isso sai naturalmente. Não tenta decorar todas essas equações, que vocês não vão conseguir, tá? E aí, para finalizar esse primeiro vídeo, nós vamos fazer um exemplo bem legal. E esse exemplo eu vou usar ele de base para o próximo vídeo, que é o com resistência de ar, né? A gente vai calcular o lançamento parabólico com resistência do ar. Então vamos lá, qual é o nosso exemplo? Uma bola está em repouso num campo de futebol e o goleiro faz um chute em direção ao campo adversário. Sabendo-se que o goleiro encontra-se a 15 metros de distância de sua baliza e que a velocidade do seu chute é de 32 metros por segundo e faz um ângulo de 45 graus com o solo, determine o alcance da bola.
despreze a resistência do ar, considere G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado e que o campo tem 110 metros de comprimento. Então, rascunhando aí, né, fazendo o croquis desse problema, a gente tem aí o campo lá com seus 110 metros quadrados, baliza a baliza, né? O goleiro ali que está a 15 metros do gol dele, né? E ele dá um chute com uma velocidade inicial de 32 metros por segundo num ângulo de 45 graus, certo? Aí tudo bem, né? E o que o problema pede? Simplesmente saber o alcance que essa bola, onde que essa bola vai parar, o alcance que essa bola teria, no caso, desprezando essa resistência do ar. Então a gente coloca ali o eixo X e Y exatamente no centro da bola, velocidade inicial é 32 metros por segundo, fazendo o ângulo de 45 graus. Tá? Lembrando agora que o alcance ele é dado por essa equação que vocês estão vendo na tela aí. ΔS é igual a V0 ao quadrado, vezes seno 2θ sobre G. E assim vou enfatizar de novo, tá, gente? Porque para o vídeo não ficar muito grande, que ele já está razoavelmente grande, aqui já está com 40 minutos, um pouco mais de 40 minutos. O certo era eu desenvolver essa equação, você desenvolver ele para chegar no ΔS. Mas aqui eu já vou colocar direto, porque o desenvolvimento já está explicado mais anteriormente, né? Então vamos ver qual é o alcance agora dessa bola com base nessa equação final aí que determina o ΔS, né? Então seria o quê? ΔS, que é o V0? V0 é 32 metros por segundo, 32 ao quadrado. Quem é o θ? θ é o 45 graus, né? Vezes 2 vezes 45 graus dividido pela gravidade, 9,81. Com isso a gente vai chegar à equação do ΔS, já com os dados inseridos nela, 1024, que é o 32 ao quadrado, vezes seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45, 90 graus. Qual é o seno de 90? É 1. Né? Dividido por 9,81. Com isso eu descubro lá que esse chute do goleiro atingiu uma distância de 104,4 metros. Tá? E aí eu coloco agora finalmente o desenho final, né, que é o croquis que representa esse problema, que vai ser muito útil para a gente no próximo vídeo, que eu falo de lançamento parabólico com resistência do ar. Então repara, o goleiro ele deu um chute a 15 metros de distância da baliza dele, ou seja, ele estaria ali mais ou menos na marca do pênalti da área dele, né, a 15 metros de distância, é mais ou menos isso, né? E esse chute ele alcançou 104,4 metros. Tá? A velocidade que ele deu, né, de 32 metros por segundo, é uma velocidade extremamente compatível com o chute de um goleiro de futebol profissional. Tá bem dentro. Tá? Essa é bem próximo da realidade. Tem goleiros, até jogadores, que conseguem até chutar a bola com muito mais velocidade do que isso, 37, 38, até 40 metros por segundo. Mas para um goleiro tá bom, 32 metros por segundo. Ou seja, repara que esse chute que ele deu, imagina, se você gosta de futebol, já viu jogo de futebol, você já viu um goleiro bater fazer um lançamento para frente na marca do pênalti da sua área, e esse chute que ele dá passar lá o gol, ir lá pro gol, né? Eu nunca vi, sinceramente. Mas quando a gente calcula o lançamento parabólico sem resistência do ar, a gente tem essas surpresas, ou seja, se isso fosse um vácuo, na verdade, se o gramado, se o campo de futebol fosse um vácuo, né, e o goleiro pudesse respirar com seus respiradores, a bola ela certamente passaria do gol, ou então até entraria ali no gol, como vocês podem ver, porque ela, no caso desse exemplo, ela passou 9,4 metros do campo de futebol, né? Então é isso, gente. Esse exemplo, como falei, ele é muito importante para a gente vai iniciar o próximo vídeo falando dele, vamos calcular no próximo vídeo uma situação muito mais real com resistência do ar. E aí vocês vão ver que é bem próximo da realidade, ok? Gente, é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Obrigado, gente. Um grande abraço.